Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos para celebrar o 25º domingo do tempo comum. Quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael. E devemos de continuar o nosso caminho deste tempo onde o Senhor nos dá a sua graça para irmos rumo ao encontro eterno com Ele. Devemos de compreender bem o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Uma primeira coisa é o caminho da sabedoria, que justamente introduz a primeira leitura, apesar de tudo que a primeira leitura de hoje nos diz em relação à cruz, como vamos meditar. Mas também o caminho da humildade. E o caminho da verdadeira oração, que já temos visto ao longo destas últimas semanas e meditado um pouco mais a profundidade da nossa oração. Iniciemos os textos de hoje. A primeira leitura é tirada de Sabedoria 2, 12, 17 a 20. E nos fala justamente sobre a perseguição do justo. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Nós escutamos texto muito parecido também durante a Quaresma. Mas o que tem hoje a nos dizer este texto? Os ímpios querem armar cilada contra o justo. Quem é o justo, devemos de recordar. O justo é o piedoso, aquele que busca a santidade, aquele que busca viver plenamente as leis de Deus, os seus mandamentos. Este é o justo. Então, este texto fala diretamente, como bem sabemos, da paixão e morte de nosso Senhor, mas também a cada cristão que busca realizar em sua vida o seguimento de Cristo, ser em sua vida coerente com o Evangelho. Então já devemos de estar cientes, recordando este texto, que todos os ímpios, todos os impiedosos, os que não vivem a santidade, a busca verdadeira de Deus, armarão ciladas para aqueles que buscam ser íntegros na sua fé. Porque, continua o texto, porque sua presença nos incomoda. O justo desmascara aquele que é injusto, aquele que vive uma vida distante de Deus. Assim, a honestidade do justo, daquele que busca a santidade, provoca o desonesto. Aquele que busca a limpeza, a pureza da alma, dá fúria a quem decidiu pela impureza. O ímpio não se limita somente a desfrutar os prazeres, a viver no pecado, a se abandonar à vida mundana sem Deus, senão que ele quer realmente a destruição do justo. Nós devemos de ver também que o manso
afeta aquele que é violento e que usa a força da violência. E assim o ímpio se sente incomodado. E, por serem desmascarados diante de tudo aquilo que eles fazem, reconhecendo no justo, naquele que busca a santidade, aquilo que deve de ser vivido, eles dizem: ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova a falta contra a nossa disciplina. Por mais que não sejam ditas palavras, os atos, a vida daquele que busca a justiça, a santidade, repreende as pessoas que não estão neste caminho. E por isso, incomodados, eles hostilizam aqueles que buscam a Deus. E nós, diante de tudo isso, ao sabermos tudo o que acontecerá, como aconteceu com nosso Senhor, também conosco, temos buscado nos fortalecer no Senhor para continuar este caminho, sabendo que tudo será hostil contra nós, se nós buscamos ser fiéis aos ensinamentos do Senhor, à sua santidade. E vemos que, no versículo 18, eles tentam a Deus. Todo injusto, todo ímpio tenta a Deus. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos inimigos. Assim fizeram com nosso Senhor na cruz, como bem sabemos. Nós vemos que também os justos, para nos ferir, fazem, os injustos, aliás, para nos ferir, fazem a mesma coisa para conosco, se nós buscamos ser fiéis ao Senhor. E como temos reagido diante de tudo isso? Temos também nós tentado a Deus? Recordemos, devemos de ter a confiança que o Senhor não nos abandona e que não nos abandonará. Porque assim foi com o seu Filho, e assim será com cada um de nós que buscamos em tudo imitá-lo e viver segundo os seus ensinamentos. E segue o versículo 19. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Então devemos de ter essa paciência diante das adversidades, que nem sempre é fácil para cada um de nós. Se não buscamos realmente na oração, na entrega total a Deus, para nós será difícil ter a paciência diante de tudo isso que nos afronta. E continuam: vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Virá Deus em seu socorro. E assim devemos de ter presente diante de nós que o injusto, aquele que vive uma vida distante de Deus, não tolera a presença do justo, que lhe é uma reprovação constante de todos os seus atos e o caminho errado que segue. E basta olharmos também, irmãos e irmãs, no mundo que vivemos hoje, todos aqueles que vivem uma vida reprovável diante dos olhos de Deus, do ensinamento da fé. Quando nós demonstramos a nossa fé, quando nós buscamos evangelizar, se sentem reprovados por nós. Mesmo quando nós não falamos nada. Dentro de nossas casas podemos também acompanhar este mesmo fato. E temos perseverado no Senhor, sabendo que seremos reprovados constantemente, como meditaremos ao longo de toda a homilia de hoje. Os homens corajosos no pensar e viver são sempre obstáculos para quem quer o poder, todas as formas de poder e domínio. Para quem quer controlar o mundo, distante de Deus, e ter o poder da consciência das pessoas e conduzi-las à desgraça, ou seja, à ausência da graça, a uma vida sem Deus. Mas diante de tudo isso, diante até mesmo das tentações que estes injustos provocam a Deus, Deus continua paciente. Deus age no momento correto para cada um de nós. Não nos abandona e não nos abandonará, se nós perseveramos na nossa fé. A vida reta, a nossa vida reta, se nós buscamos a santidade e a justiça, em quem tem um bom coração, causa admiração e conversão. E podemos olhar este fato também na nossa caminhada cristã. Quando nós buscamos a santidade, imitar a Deus, seguir aquilo que Jesus nos pede, quantas pessoas de bom coração se admiraram, se converteram, mudaram. Porém, ao ímpio é sempre incômodo, e para o ímpio é sempre mais fácil eliminar do que se converter. E por isso busca eliminar o justo,
o santo, o que busca a santidade, fazendo-nos muitas vezes fraquejar e tentar desistir do caminho de santidade ao qual Deus nos propõe e que tantas vezes nos esforçamos em algum momento para seguir. Mas a nós resta buscar a força em Deus, buscar a força no Espírito Santo e continuar o nosso caminho. E o quanto temos buscado? Mesmo quando querem nos eliminar de todas as formas, nós temos buscado esta força de Deus e continuado este caminho de santidade. E devemos também de olhar para nós. Nós nos alegramos com a bondade dos outros? Ou sentimos inveja e tristeza quando as outras pessoas são boas e nós não somos? Se nós estamos assim, nós nos tornamos aqui também um injusto? Nós nos alegramos com o que o outro faz para que o reino de Deus cresça? Ou nós muitas vezes queremos colocar pedra de tropeço no caminho dos demais irmãos que estão trabalhando na igreja conosco e se esforçando no ministério para servir a Deus e aos irmãos com amor, por ciúmes ou inveja, mais uma vez. E devemos de ter consciência de lutar contra isso em nós e buscarmos ser fiéis à santidade, à justiça que o Senhor pede a nós. E termos sempre em mente que aqueles que estão distantes de Deus e que governam o mundo somente pelas vísceras, pelo prazer, pelo poder e que não querem a santidade, estes todos querem colocar o nível ao mais baixo possível e querem que todos sejam levianos como eles são, iníquos como eles são e também medíocres na virtude. Nós, ao contrário disso, temos buscado sermos santos, sermos puros e sermos grandiosos na virtude, vivendo as virtudes que o Senhor nos pede, todas elas, sem antepor nenhuma, sem colocar nenhuma de fora do nosso caminho. E o Salmo continua justamente aquilo que é colocado na primeira leitura e que vemos realizada na vida de Cristo e que o Evangelho de hoje também, ao falar Jesus, traz à nossa vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida, diz o refrão de hoje, o versículo 6b. E o Salmo diz, a primeira parte é uma súplica, versículo 3 e 4. O meio, versículo 5 e 6, é o motivo da súplica e a confiança em Deus. E por fim, o versículo 8 é o propósito que faz a pessoa que confia em Deus. E diz a súplica, por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, escutai as palavras que eu digo. Esta é a súplica do justo. Ele pede que o Senhor o salve, que o Senhor lhe dê a sua piedade, a sua santidade. E depois, o motivo da sua súplica é o qual? Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Os orgulhosos são quem? São aqueles que vão perseguir com crueldade ao justo. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Então, o orgulho também nos conduz à soberba, a esta crueldade, a esta perseguição. E por isso, ao início disse, devemos de trilhar o caminho da humildade, como Cristo também nos recordará o Evangelho. E segue a prece, a confiança em Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Nós temos tido esta confiança em Deus, sabendo que Ele nos sustenta mesmo diante de tudo aquilo que passamos, as dificuldades, perseguições, as guerras, as batalhas que passamos na nossa vida espiritual. E, por fim, o último versículo, quero ofertar-vos o meu sacrifício. É o propósito do justo. Ofertar o sacrifício de coração com muita alegria, em louvor ao Senhor e cantar ao seu nome. Nós temos ofertado o sacrifício de nossas vidas, entregado toda a nossa vida em suas mãos, porque o Senhor realmente age em cada um de nós. E aqui quero colocar o exemplo justamente que se encaixa com toda a primeira leitura, o Evangelho, tudo aquilo que vamos meditar hoje. Na Itália existia
um sacerdote chamado Dom Pino. Ele educava os jovens que eram levados pela máfia por um caminho de erros a serem honestos. Porém, sendo justo, praticando esta busca de levar os jovens a um caminho de virtudes, um dia chegou alguém com uma arma para matá-lo. E assim o fez. E diante dele, Dom Pino deu um grande sorriso e disse: eu esperava por este momento. Basicamente, eu sabia que este momento ia chegar. Por quê? Porque ele tentou ser o santo que o Senhor lhe pediu e com um sorriso no rosto, morreu com um tiro. Porém, o mesmo algoz, anos depois, 2 anos depois, ao testemunhar em relação à morte deste santo sacerdote que buscava a sua santidade, disse que viu no seu sorriso que Dom Pino, este sacerdote, era o vencedor e ele era o perdedor. Nós temos vencido com amor até mesmo as nossas batalhas contra todos aqueles que nos perseguem por causa de nossa fé, por causa da vida que Cristo nos pede no seu seguimento? O Evangelho de hoje, Marcos 9, de 30 a 37, é basicamente continuidade daquilo que ouvimos semana passada. Devemos de recordar algo. Semana passada, Jesus estava em Cesareia de Filipe, na região onde os ricos tinham suas casas naquele tempo, um lugar excelente para se estar, um lugar espetacular. E ali perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E vós? Vós que me conheceis e caminhais comigo, quem dizeis que eu sou? E ali Pedro deu testemunho da fé. Se bem recordamos, tu és o Filho, tu és o Messias. E Jesus proibiu que fosse dito isso a todos. E depois disse que deveria de morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Pedro vai corrigi-lo. Nós recordemos um pouco aquilo que meditamos no Evangelho. Mas agora Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, deixando a região da Galileia, o seu ministério na Galileia, rumo à Judeia, rumo a Jerusalém, para sofrer a sua paixão e morte de cruz. Seu ministério se encerra de um certo modo ali. E depois do evangelho que ouvimos, Jesus subiu ao monte, se transfigurou, levou consigo Pedro, Tiago e João. Ainda realizou uma cura para chegarmos no capítulo e nos versículos que hoje se encontram diante de nós. Devemos de ter presente que, já alguns capítulos, o Senhor vem se apresentando aos discípulos e coloca para eles que devem de estar prontos a escolher Ele como esposo de suas vidas. Mas eles, mesmo vivendo esse noivado com Jesus, ainda não compreenderam em fundo a lógica de Jesus, como vamos ver também no Evangelho de hoje. Ali foi o primeiro anúncio da paixão, semana passada. Hoje escutamos o segundo anúncio da paixão. Mais uma vez, saindo desta região, Jesus está a 2 dias de caminhada com seus discípulos. E seus discípulos esperavam que tudo voltasse a ser como antes, neste caminho. Mas não é bem assim. Os ensinamentos que Jesus traz aqui também para nós é o ensinamento para a sua igreja. Não é somente falando da sua vida, mas do caminho que a igreja deve de atravessar. E devemos de recordar que a igreja somos nós, não somente o templo. O templo físico nós chamamos de igreja, mas cada um de nós somos a igreja, o templo verdadeiro, vivo do Senhor. E então Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Jesus está no momento em que quer estar só com seus discípulos, ensinando a eles tudo aquilo que vai passar, preparando-os para a cruz. 3 já viram a sua glória no Monte Tabor, mas agora ele está explicando, preparando para este momento que humanamente parece sombrio. Ele caminha sem ninguém porque não quer publicidade, quer quem o encontra no caminho, o encontra. Não quer publicidade deste momento. E
o caminho, devemos de ter noção duas coisas, dois aspectos do caminho para nós. O caminho pode ser finalizado, o seu fim ser uma perda de tempo, um passeio, uma distração, ou, como nos apresenta o Evangelho, um aprofundamento daquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. E o que tem sido o caminho para nós? Uma perda de tempo? Tem sido alguma coisa que não muda para nós? Ou tem sido realmente um aprofundar da nossa espiritualidade em Cristo? E dizia-lhes, Jesus está dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Aqui está a matéria central do ensinamento de Jesus. A cruz, a entrega. Aqui temos um passivo teológico neste pequeno trecho que escutamos. Este trecho nos mostra que Deus, Pai, entregou seu Filho nas mãos dos homens. Não somente nas mãos daqueles que o mataram, mas nas mãos de cada um de nós. Por quê? Porque quem ama põe a sua vida na mão da pessoa amada. Esta é a realidade. Nós, quando amamos alguém, humanamente falando, quando estamos apaixonados, todos que passaram por uma experiência de amor, de namoro, sabe? E até mesmo quando não nos apaixonamos, mas temos nossos pais ou aquele que amamos tanto, nós entregamos a nossa vida nas mãos destas pessoas. E assim o Pai entregou o seu Filho nas nossas mãos por amor, por puro amor. E nós, o que temos feito de Jesus que nos é entregue em nossas mãos, em nossa vida? Temos buscado aprofundar e viver com Ele e viver esta vida de noivado, desse matrimônio espiritual com Cristo, cada vez mais aprofundando a nossa vida de fé cristã, a nossa oração? Ou temos perdido este momento único que o Pai nos dá de termos o seu Filho conosco? E assim está aqui o centro da sua missão, da missão de Jesus. Mas também vai falar para cada um de nós enquanto igreja, enquanto o seu corpo místico. Jesus não morreu por consequência de algo, como se diz, meramente material, uma discussão, porque não, Jesus veio para entregar a sua vida por cada um de nós, para que nós fôssemos salvos. E continua o Evangelho. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. É assim que acontece também com cada um de nós. É assim que a nossa carne reage diante da cruz. Não temos coragem, temos medo. Temos medo de perguntar ao Senhor por causa da cruz que devemos enfrentar. E cada um sabe a cruz que tem diante de si. A cruz são todas as alegrias e tristezas da vida, não somente as tristezas. Minha família, minha pastoral, meu trabalho, a minha dedicação, tudo que eu tenho, e também as minhas doenças, as minhas limitações, os meus sofrimentos. Tudo isso é minha cruz. Mas quando nós estamos diante da cruz, carnalmente, nós queremos fugir. Nós temos medo e não queremos tocar no assunto. O Senhor nos ensina que não deve de ser assim conosco. Que devemos de ter força, que devemos de ter coragem e de continuar. E aqui Jesus nem falava da cruz dos discípulos, falava de sua própria cruz. E eles queriam fugir. Veremos um pouco mais de meditação à parte ao final de terminarmos o texto deste Evangelho. Nós, como temos reagido diante da cruz? Diante da cruz temos tido medo? Temos fugido? Temos corrido dela? Não queremos nem tocar no assunto, porque ao final Jesus tem que me dar alegria? Não é bem assim. Estamos em um caminho, um ano litúrgico caminhado, e agora devemos de meditar mais uma vez a nossa vida, o que o Senhor tem a nos ensinar diante de tudo isso. E aqui está um episódio vergonhoso do Evangelho. Porque Jesus havia falado de sua morte, de sua ressurreição. Esta é a segunda vez que está falando, mas os discípulos desviam do assunto.
E estão a falar sobre o quê? Eles chegaram em Cafarnaum, casa de Pedro. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, no caminho, o que fizeram? Se afastaram de Jesus. Como muitas vezes, ao falar da cruz, nós queremos nos afastar. Não, não, a cruz, não, o sofrimento, não. Isso daí por causa de... Não, não, quero fugir. Quantas vezes queremos nos afastar da cruz? Como os discípulos se afastaram de Jesus, nós também nos afastamos dele, porque queremos falar somente de coisas boas, coisas espirituais, do céu. Não, não é assim. Devemos de entrar em tudo que toca a nossa vida, humana e espiritual, naquilo que o Senhor nos concede em caminhar rumo à eternidade. Nós, o que temos falado pelo caminho? O que temos discutido? Porque diz o Evangelho, eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Essa era a discussão dos discípulos. Pedro, Tiago e João subiram no Monte Tabor. Pedro recebeu a primazia entre os discípulos. Tiago e João, a mãe, lhes havia pedido que um sentasse à sua direita, outro à esquerda. Quem é o maior entre nós? Esta era a discussão. Não fizeram caminho com Jesus. Não tinham o coração unidos ao coração de Cristo. Enquanto Jesus estava na FM, o coração deles estava no AM, como a rádio. Duas estações que não se encontram. Assim também estamos nós, fora de sintonia com Jesus. O que temos discutido pelo caminho? E olhemos que essa pergunta que Jesus faz é a mesma que vai fazer para os discípulos de Emaús, quando eles estão caminhando por causa da morte de Jesus e ainda não sabem de sua ressurreição. O que discutis pelo caminho? Nós temos discutido que coisas? Aquilo que o Senhor nos apresenta para caminharmos rumo ao céu? Ou as coisas de quem é o maior, quem é o menor, eu sou mais importante, eu sou menos importante? Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. E assim Jesus chamou os 12 ao seu lado. Por que chamou ao seu lado? Não estavam fisicamente próximos de Jesus? Sim, fisicamente estavam próximos, mas espiritualmente distantes, fora de sintonia com Jesus. E aqui Jesus chama-os a entrar na sua sintonia, a estarem próximos dele, justamente na vontade do Pai, na compreensão da vontade do Pai. E nós, como temos estado diante do Senhor? Próximos ou distantes? Próximos fisicamente, até mesmo na igreja, e distantes espiritualmente? E assim, Jesus disse o quê? Que quem quer ser o primeiro deve de fazer o quê? Obedecer, não comandar. Obediência como ele, obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Muita gente quer ser o primeiro na igreja, e talvez até você que está me escutando, quer ser o primeiro mais porque quer comandar. Não deve de ser assim. Devemos de ser os primeiros em obedecer tudo o que o Senhor nos pede. Não querer submeter os outros à nossa vontade, para que façam aquilo que nós queremos, mas sim servir. Quantas pessoas que nas pastorais têm um carguinho aqui ou ali dentro da igreja e até mesmo dentro de casa, hein? Olhemos em todas as situações da vida. O cristão não é somente dentro da igreja, é em todos os âmbitos de nossa vida. Ou no trabalho, não, eu sou melhor, então eu não vou limpar o banheiro, deixo para os outros. Sem uma festa, eu não vou ajudar a varrer, eu não vou lavar a louça. Espera, você quer ser servido? O Filho do Homem não veio para servir? Não foi isso que disse Jesus? E quando você vai colocar a serviço dos demais? Por amor, como Jesus nos serve por amor? Continua o texto. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: gesto mais belo. A criança era o mais desprezado entre todos aqueles que tinham. E, em certo aspecto, ainda o é hoje. Se adultos estão conversando na sala sobre um assunto importante e uma criança chega falando bobeira, ninguém dá atenção para a criança. E assim era no tempo de Jesus. E era reservado à mãe cuidar da criança e abraçar a criança, não o pai.
O pai dava as palmadas, a correção, mas não fazia esse gesto que Jesus fez. Jesus abraça a criança. Ele pega nos seus braços, ele pega aquele que era o mais desvalorizado, o mais insignificante, de quem menos se pode esperar uma recompensa a não ser o amor. Porque o que uma criança pode nos dar? Peguemos uma criança pequenina que não sabe fazer nada com suas mãos. Porque aquelas que estão na escola ainda podem fazer, escrever alguma coisa e nos entregar. Mas uma pequenina, o que pode fazer para nós? Nada. Não pode nos dar recompensa senão o amor que está sentindo, que recebe de cada um de nós. E diz Jesus o quê? Quem acolher em meu nome, diz Jesus, uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Primeiramente devemos de ser como crianças. Jesus já nos disse no Evangelho. Que é o quê? Ter total confiança, nos abandonar nos braços de Deus. Abandonar nas mãos de Deus e encarar com tranquilidade interior tudo aquilo que vai acontecer em nossas vidas, em relação àquilo que Jesus disse de sua paixão e morte, e em relação ao que a primeira leitura nos colocou. Nós temos nos abandonado como crianças nas mãos do nosso Pai Celestial. Temos tido esta confiança e encarado com grande tranquilidade interior tudo aquilo que vai acontecer e tem acontecido com cada um de nós? Ou não? Ou temos querido ser servidos e não servir? E Jesus diz que quem acolher em meu nome, e isso é importante, aqui no aramaico há uma palavra, e a mesma palavra serve para servo e criança. Então, criança ou servo, os dois, ambos, são uma mesma palavra no hebraico. Quem acolhe um servo, um pequeno, uma criança, é a mim que está acolhendo, se acolhe em seu nome. Acolhe não somente o mensageiro, mas a própria mensagem. Ou melhor, não somente a mensagem, mas o próprio mensageiro, que é o Cristo, que é o Pai, que é a Trindade. E nós temos acolhido com este amor nossos irmãos e irmãs na fé? Ou temos deixado de acolher a todos que necessitam de nós? Temos servido para, como o Senhor nos pede, levarmos o seu Evangelho? Ou temos querido nos servir de Jesus Cristo, utilizando o seu nome ganharmos o acolhimento das pessoas, o reconhecimento, os aplausos? Nós devemos de ver algumas coisas. Primeiro, São Gregório Magno diz que ele é o quê? Servo dos servos de Deus. E esse é um título do Papa. Servo dos servos de Deus. Quem quer ser grande, seja o servo de todos. E a Pedro, o Senhor entregou as chaves do reino dos céus. E por isso, deve de ser servo de todos. E eu e você, temos buscado servir aos irmãos na fé para levá-los à comunhão com Deus? Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, quando aplaudida muitas vezes, ela erguia o seu terço na sua mão e dizia: sou somente uma pobre irmã que reza, e Jesus põe o seu amor no meu coração, e apenas recebendo o seu amor, corro a doar o seu amor no serviço aos irmãos que necessitam. Nós temos feito o mesmo? Temos corrido doar o amor que o Senhor derrama em nossos corações através da oração e da intimidade com Ele aos nossos irmãos e irmãs? Ou queremos nos servir de Jesus? E aqui também devemos de ver o Getsemane. Ou melhor, quando Jesus está no seu juízo, ele diz que ele poderia chamar uma legião de anjos que o tiraria da mão dos sumos sacerdotes. Mas se ele fizesse isso, todos veriam Deus de forma errada uma vez mais. Veriam a Deus como aquele que tem grande poder e não veriam a Deus como aquele que tem grande amor, que é isso que nós vemos na cruz. Já em relação a tudo isso, antes de entrarmos na segunda leitura, pegando a primeira e o Evangelho, nós devemos então de ter claro diante de nossos olhos que por causa de buscarmos a vida de santidade, por causa de nossas vidas denunciar, se estamos vivendo a santidade, a transgressão da lei de Deus e o erro em que o mundo vive, por causa de viver no pecado, na impiedade, no desprezo de Deus, no desprezo dos outros,
O que acontecerá conosco? Olharão para nós com antipatia. Nós seremos olhados com antipatia por causa de buscarmos sermos autênticos cristãos. Na nossa casa, no nosso núcleo de amigos, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na nossa vida e comunidade religiosa, entre o clero, entre aqueles da igreja. Por quê? Porque muitos não entendem aquilo que Jesus pede. E hoje em dia, para muitas pessoas, parece que o evangelho que serve é somente quando o evangelho não exige nada de ninguém. Quando o evangelho são palavras bonitinhas, uma linguagem abstrata, com trocadilhos simpáticos aos ouvidos das pessoas. Para muitos, este é o evangelho que serve, e não o evangelho da cruz. E eu e você, qual evangelho tem nos servido? Somente aquele que nos fala de flores, de beleza, de maravilhas que o Senhor vai realizar do céu, e quando chega a cruz, para nós não serve? Nós queremos desfazer? Quando chega um pregador que denuncia o pecado, que diz o caminho da justiça, que diz o que é a verdade, que fala o que é o bem verdadeiro, quando chega alguém que fala coerentemente a palavra e mostra onde está o erro, e quem são aqueles que propõem o erro nos nossos tempos? Ah, esse pregador é antipático. Ah, esse padre aí, vixe Maria, que tem uma fala sinistra, não gosto dele. Vamos deixar ele de lado, vamos isolar ele. Não queremos ouvi-lo. Ele está falando de cruz, de morte, que a ressurreição virá depois, que agora é só perseguição, calúnia, difamação, mas que lá na frente vão entender. Não, 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 não. Esquece. Isso é esquisito. Falam como os apóstolos, essas pessoas. Deixam de lado aquilo que Jesus fala. Não querem saber de ouvir da cruz. Não querem saber do sofrimento necessário para a redenção, para a conversão, para a salvação. Precisamos aprender a conviver com isso. O cristão será deixado de lado por todos. Pela família, por alguns da família, por amigos, por colegas de escola, por colegas de trabalho. Por aqueles que vão dizer tantas vezes, eu não quero te ouvir. Muitas vezes você, esposa ou esposo, olha, para você ser uma mulher melhor, para você ser um homem melhor, você precisa mudar isso e aquilo, nem está falando do evangelho. Você é muito chata, para de falar isso, não quero te ouvir. Isso será para nós? Devemos de recordar que escarnecerão de nós, caluniarão, perseguirão, muitas vezes até fisicamente. Mas isso não deve de nos assustar no seguimento de Jesus, na busca de santidade, na vida de virtudes do Evangelho. E o que temos feito? Temos continuado o nosso caminho? Mesmo diante de todas as adversidades e tribulações, ou temos desistido? Ainda hoje, enquanto dava uma palestra, após uma palestra que dei no ECC, uma jovem que veio com o seu candidato a esposo conversar comigo, falava que se converteu verdadeiramente há pouco tempo atrás. E a sua conversão até hoje assusta seus pais, que dizem, nossa, mas isso tudo? Tão quadrada assim, hoje há uma maior aceitação, mas passou por isso que estamos meditando na sua pele. E nós, temos continuado firmes apesar de tudo, como ela continuou, e hoje talvez seja inspiração de Deus para que também a sua família venha à conversão? E na segunda leitura, continuamos a leitura de São Tiago. E é melhor que depois peguemos este capítulo, São Tiago é bem prático, coloca a prática diante de nossos olhos. E continuemos esse capítulo, porque ao final vou dizer o sentido de continuarmos a leitura na Bíblia. O texto de hoje, no capítulo 3, 16, 4, 3, nos mostra o versículo que antecede as qualidades da sabedoria. Então, santidade, humildade, sabedoria. E o que diz? Caríssimos, onde a inveja e rivalidade aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Tiago foi um daqueles que esteve junto com Jesus. São Pedro também vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Estavam junto com Jesus na sua transfiguração. Aqui está dizendo para nós que o caminho é humildade.
Justamente a soberba, o orgulho, provoca inveja, rivalidade e desordem em obras más. Nós temos sido humildes. Se nós somos humildes, o que acontece? A nossa sabedoria é o quê? Pureza. Depois somos pacíficos, somos modestos, conciliadores, cheios de misericórdia, como ouvimos, e damos bons frutos. Temos sido assim? Esta é a nossa vida de cristãos? O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? As brigas, discussões, guerras que temos em casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja, são frutos da nossa busca de santidade em Deus ou do orgulho interior, da falta de humildade? Porque queremos ser maior, porque não queremos servir. Continua, São Tiago: cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Somos assim? Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedir aqui é o que? Rezar. Em que não rezais. Não rezais de que forma? Da forma correta. Porque assim segue o último versículo. Pedi sim, rezai sim, mas não recebeis. Porque rezais mal? Pois só quereis esbanjar o pedido, a oração, nos vossos prazeres. Como tem sido a nossa vida de oração? Uma busca de intimidade, desse noivado com o Senhor, para participarmos um dia da sua glória? Ou tem sido uma simples busca de interesses, de realizar aquilo que achamos melhor, de pedir aquilo que achamos que necessitamos e não aquilo que o Senhor sabe que necessitamos? Como tem sido a nossa oração? O que temos pedido? Somente saciar os nossos prazeres, as nossas vontades? Ou temos pedido justamente forças para sermos santos, para continuarmos no caminho do Senhor, anunciarmos o seu Evangelho e termos a força necessária para seguirmos até o fim diante de todas as adversidades e tribulações? E continua este capítulo, que cada um agora vai ler por sua conta em casa, São Tiago falando justamente o remédio e a abordagem adequada da oração nos versículos de 7 a 10. Que possamos ler e meditar um pouco mais por nossa conta. E só para encerrar, um adendo ao Evangelho. Justamente o primeiro é aquele que é o último, é aquele que serve. Basta olharmos como testemunho nas nossas vidas. Aqueles que se sentem os maiorais, que são orgulhosos, soberbos, quantas vezes nos nossos círculos são aqueles que sofrem, por assim dizer, bullying. Nós brincamos, zombamos destas pessoas, diante delas não realmente parece haver um respeito, mas pelas suas costas, humanamente, todos se riem, se burlam destas pessoas. Enquanto aqueles que são verdadeiramente humildes e se colocam ao serviço, são aquelas que nós vemos crescer e ajudamos a crescer e temos o reconhecimento a ela. Então, sejamos humildes. Busquemos servir como o Senhor nos pede. Sermos discípulos, servos e crianças, para que possamos assim crescer diante de Deus como Cristo, crescer em Cristo Jesus, na obediência total ao Pai. Mas que sejamos como Cristo também, fortalecidos na oração e na nossa entrega a Deus, sabendo que o caminho da fé não é fácil, suportarmos tudo aquilo que virá de adversidade, para testemunharmos sempre diante de todos, apesar de tudo que nos acontecerá, a nossa fé, a santidade de Deus em nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos cada vez mais confiantes no Senhor, a termos uma fé autêntica e que nos coloquemos com humildade ao serviço de Deus e dos irmãos, para que, vivendo cada vez mais na dimensão do Espírito de Deus, vivendo aquilo que o Senhor nos pede, vivendo a santidade, apesar de tudo, possamos seguir em frente e levar Deus ao mundo, para que assim um dia possamos habitar com Ele na sua glória nos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E peço, caríssimos irmãos e irmãs, que neste dia 22 de setembro elevem a Deus ao menos uma Ave Maria por minha vida. Neste dia completo mais um ano de vida, que o Senhor possa me dar a força, a sabedoria para viver a minha vida e a vocação segundo a sua vontade. Mas também pela minha família, por aqueles que permitiram, abrindo-se a graça de Deus, que eu estivesse hoje no mundo, para que o Senhor também os fortaleça e os dê saúde. E assim possa, cada dia, todos nós nos alegrarmos nele e realizarmos suas obras. Deus lhes pague. Um forte abraço a todos.